Oi pessoas, aqui é o Coruja Não Usa Lanterna no nosso trabalho junto da Tecnodocência. Eu, Robson, e a professora Luciana de Lima temos trabalhado em cima da construção deste conceito, já está se consolidando cada vez mais e vocês estão recebendo aí uma série de podcasts envolvendo essa nossa conversa sobre elementos que a gente considera essenciais na construção dessa ideia. E como nós havíamos falado, hoje é um dia em que nós vamos conversar sobre os MAIDs, que são os materiais autorais digitais educacionais, ou material autoral digital educacional. Então, professora, nós podemos começar com a sua exposição e a gente faz como a gente tem feito, né, todas as nossas gravações, a gente vai conversando sobre o assunto. É isso, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. E a gente vai falar sobre essa questão do MAID, até uma promessa que a gente fez em outro podcast. Estamos cumprindo, né, apresentando essa proposta. Então, o MAID, ele tem uma definição que nós cunhamos, né, e desenvolvemos e vamos apresentar aqui para vocês, mas no intuito de a gente destrinchar o que significa cada uma dessas coisas que a gente fala sobre o MAID. MAID, material autoral digital educacional, é todo e qualquer material educacional desenvolvido por um aprendiz, docente ou discente, utilizando o equipamento digital conectado ou não à rede, à internet, no caso a rede de informações, com criação, planejamento, execução, reflexão e avaliação, desenvolvidos individualmente ou em grupo, como processo e produto de ensino, aprendizagem e avaliação. Bom, o que nos parece assim, que é muito importante de salientar em relação a essa questão do MAID é o fato de que a gente está tentando dar essa valorização, não é? E criar a oportunidade de que se tenha essa interação ao gerar o conteúdo, né? Essa geração de conteúdo passa a ser então um trabalho feito tanto pelo discente como pelo docente, tanto pelo aluno ou aluna como pelo professor ou a professora. É isso. Tanto o aluno ou a aluna pode desenvolver sozinho, individualmente ou em grupo, em sala de aula, como o docente também pode fazer o seu material e ainda tem uma terceira possibilidade, que é ele desenvolver junto com o seu aluno em sala de aula esse material. É importante frisar também que ele é um material que está voltado para educação. Então, a ideia é que aluno e professor desenvolvam esse material pensando em questões de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, o que vai ser desenvolvido, né, dentro de um processo é um produto mesmo concreto, que vai estar disponível na internet depois de um tempo, né, que ele for produzido, se disponibiliza esse material na internet. Ele vai ser desenvolvido a partir da utilização de um equipamento digital, por isso é um material digital, porque ele vai ser desenvolvido a partir de e vai gerar um material que vai ter essa característica digital. E é importante frisar que ele vai acontecer em 5 fases, né? Primeiro se cria o que se quer fazer, depois se planeja, e esse planejamento ele é feito por meio da utilização de um roteiro. Depois que se roteiriza o que se vai fazer, se executa, né, todo esse processo. Aí, após a execução, a gente vai verificar se os elementos estão funcionando ou não, e essa verificação se dá por meio de uma reflexão, né? Vai se pensar sobre o que está acontecendo, sobre o que se produziu, para se fazer, então, uma avaliação. Ele está bem ou não está bem? Não estando bem, o processo reinicia para que ele seja, então, melhor adaptado, desenvolvido, né? Aquilo que faz parte do desenvolvimento de produto mesmo. Olha, uma das coisas que eu acho assim, muito importante a gente aproveitar para salientar agora é justamente essa interação que está acontecendo em relação ao produto, em relação a uma proposta que não seja os materiais autorais digitais educacionais. Quer dizer, existem inúmeras propostas muito interessantes de conteúdo, de material, mas que o professor, a professora, a aluna ou aluno, eles não interagem na construção desse material, ou seja, eles efetivamente têm que se adaptar a um conteúdo que está lá, que pode até ser um conteúdo com certas semi-aberto, por exemplo, onde ele pode fazer algumas interações e ser aquele outro, mas
Isso é completamente diferente. É como se eu pegasse uma peça de argila bruta, né, um pedaço de barro, e a partir do pedaço de barro eu decidisse, inclusive, o que eu quero fazer, né? Se é um cinzeiro, se é uma caixa, se é um porta-guardanapo. Eu não vou ter só... O que acontece com o material que vem pronto? Ele te dá o cinzeiro pronto e você vai pintar o cinzeiro da maneira como você quer. Ele te dá o porta-guardanapo pronto, lá feito de argila, e você vai pintar do jeito que você acha que deve pintar. Existe, é óbvio, uma interação, mas é uma interação muito menor, é um exercício da criação muito menor, e se o exercício da criação é muito menor, a manipulação também vai ser muito menor. A manipulação do conteúdo sendo menor, a tendência, vamos dizer assim, de construir um aprendizado mais maduro, construir um ensino mais maduro também vai ser menor. É o óbvio. Não é isso que a gente está tentando lutar e tentando mostrar como é importante que os sujeitos que estão ali no chão da escola, na sala de aula, naquele espaço, construam seus próprios conteúdos. É interessante isso que você está falando, porque existe uma diferença entre o que nós estamos chamando de made e aquilo que existe disponível na internet, que é chamado de RED. O RED é o recurso educacional digital que já está pronto, que pode sim haver alguma interação, mas que a gente utiliza, né, como pesquisa e utiliza para trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. Os alunos podem também ir atrás desses materiais, mas são materiais que vêm muitas vezes com uma carga de exposição de conteúdo muito grande. Quando a gente propõe o MADE, é justamente para fazer com que esse conteúdo ele seja aprendido, né, ele seja compreendido, ele seja assimilado, ele seja internalizado, ancorado, né, diante do movimento que o próprio aluno vai ter como autor daquele material. Então ele vai precisar consultar não só os conhecimentos tecnológicos, mas principalmente os conhecimentos das áreas específicas que vão ser trabalhadas. Então você vai trabalhar com história, matemática, biologia, ou as áreas que são trabalhadas na universidade estão vinculadas à questão do desenvolvimento do MADE. Então tudo é do zero. Sendo do zero, ele vai ter que pesquisar, ele ou ela, os alunos, o grupo, o professor, a professora, vão ter que pesquisar as coisas do zero, para que possam pensar de que forma esse material pode ser utilizado. Agora, o MADE, ele tem uma característica bastante interessante, que tem a ver um pouco com isso que você acabou de dizer. Ele se pauta em uma proposta construcionista. Então é importante que cada MADE produzido ele seja pensado de forma a deixar lacunas, espaços, para que os alunos que forem, ou os usuários que forem utilizar esse MADE posteriormente, possam fazer uso do MADE para incrementar esse MADE, trazendo também contribuições. Então o MADE ele é um produto meio que inacabado. Quando ele termina, né, quando se termina de fazer, é importante que ele tenha espaços para que os usuários possam inserir novas informações nesse MADE. Então ele vai ser, digamos assim, retroalimentado. O que me traz muito na memória assim, são os finais inacabados dos livros, né? Quer dizer que você vai poder, vamos dizer assim, imaginar por onde as coisas vão poder andar a partir daquilo ali, até continuar escrevendo se você quiser. Como também tem outras duas lembranças que eu acho que vão ajudar a gente a compreender bem a essência dessa ideia do material autoral digital educacional, que é aquela história assim, ó, você chega numa sala onde você tem, como na pré-escola, né, você tem um monte de materiais, não é? E daquele monte de materiais que você tem ali naquela sala, você vai criar coisas a partir daquilo. Então, você pode usar tampinha, palito, fósforo, cola. Eu não estou chegando para o aluno e dizendo para ele assim, ó, você vai ter que criar um material com essas tampinhas, esse lápis e essa cola. Ele tem acesso a mais coisas, tantas coisas quanto a criatividade e os materiais disponíveis possibilitarem. E em se tratando de digital, então, essa potencialidade de ferramentas, de material, de aparelhos aumenta, né, consideravelmente. Além do que, a gente também então trabalha fortemente o aspecto da abordagem, né? Quer dizer que para nós isso é muito crucial. Entende? Quer dizer, o quanto é importante você pensar em como é que isso vai ser feito, como é que essas relações ali dentro vão se dar. As pessoas têm que conversar, têm que trocar, têm que ter ideias e têm que tentar implementar. Exatamente, né? E tem que lembrar que o material que vai ser produzido é um material que tem que ser dinâmico.
né? Porque as outras pessoas que vão utilizar esse material vão interagir com ele. Então, além do dinâmico, ele tem que ser também um material interativo. Mas é importante, a gente está falando de coisas assim bem abstratas, né? Porque é um material, mas a gente não disse ainda que tipo de outros materiais digitais, equipamentos podem ser utilizados. Então, para vocês terem uma ideia da riqueza de possibilidades, um MADE ele pode ser desenvolvido a partir de recursos online e ele pode se tornar um material online também. Ele pode ser desenvolvido a partir de recursos online, se tornar um material offline, e os outros cruzamentos, os demais cruzamentos podem ser também pensados. Então você tem aí utilizar um equipamento, um recurso offline e produzir algo online. Então existe um jogo aí entre online e offline que pode ser feito, né? Mas se a gente pensar em termos de online, o que se pode fazer em termos de MADE? Pode-se fazer vídeo, podcast, imagens digitais, pode-se trabalhar com redes sociais, e aí, por exemplo, Facebook, Instagram, pode-se utilizar à vontade. O Facebook tem várias possibilidades, com grupos, fanpages, pode-se trabalhar com livro-jogo, com uma narrativa não linear, pode-se trabalhar com jogos, se desenvolver sites, blogs, infográficos, murais informativos, aplicativos em nuvem, né? Existem hoje materiais que estão disponíveis para a gente desenvolver o nosso próprio aplicativo. E esse aplicativo pode ficar em nuvem. E isso, sendo um trabalho autoral, pode ser desenvolvido no MADE. Pode-se desenvolver formulários, textos, slides, gráficos, tabelas. Então, existem aí um monte de materiais que podem ser desenvolvidos. E isso só online. Porque se a gente pensar em termos de offline, você pode estar trabalhando com todo o pacote Office e desenvolver materiais nesse sentido. Então, texto, planilha eletrônica, slides, banco de dados, os recursos de softwares específicos, né, de áreas do conhecimento, tais como matemática, português, química, física, história, cálculo e outros que são de ensino superior, podem ser utilizados para a construção de MADE. Inclusive, se você quiser desenvolver um MADE utilizando trechos de vídeo, imagens menores, né, outros elementos de outros heads, você também pode fazer e inserir no seu material. O importante é que ele seja desenvolvido de forma autoral, por você, por um grupo de alunos, um grupo de professor com aluno, né, e que ele seja digital, que ele esteja depois disponibilizado na internet. No nosso foco ele é basicamente digital. Aí eu queria aproveitar, porque a gente falou do online e do offline, e eu queria também lembrar da possibilidade de fazer trabalhos híbridos, no sentido de que eu posso estar dentro de um laboratório, desenvolver uma determinada atividade, vamos supor que eu tenha 10 computadores no laboratório. Eu posso desenvolver uma atividade onde a atividade não precisa terminar dentro do computador. Não é? Por exemplo, uma coisa que eu me lembro que uma vez a gente fez foi trabalhando com uma planilha Excel, e aí a gente ia montando como se fosse caminhos de pensamento na planilha, tá, do Excel, e quando eu tocava uma sineta, vamos dizer assim, os alunos tinham que trocar de computador. Então a cada 2 minutos eles tinham que trocar de computador, certo? E um pegava o trabalho do outro e tentava tocar para frente, era como se fosse uma dança das cadeiras. O que eu estou querendo dizer com isso é que é um trabalho que começa, vamos dizer assim, utilizando de fato o computador, mas que ele pode ter repercussões físicas concretas dentro do mundo orgânico, né? Então, lembrar também que você pode fazer um livro-jogo, mas num outro momento do livro-jogo, essa coisa pode envolver uma leitura para a turma e a turma tomar uma decisão. Você não é obrigado a encapsular o processo todo dentro de um determinado contexto. Né, o material autoral digital educacional ele te dá essa possibilidade, não é, de você não precisar encapsular dentro daquele software ou dentro daquela situação. Você pode criar inúmeras outras situações, fazer combinações e combinações com o mundo orgânico. Cansei de ver professores que começam a trabalhar na informática educativa e estão lá trabalhando com o computador, acham que o menino durante aqueles 100 minutos ou a menina não podem sair da frente do computador, né, e não é esse o caso. Não é mesmo, né? A gente já teve alguns trabalhos que envolvia
envolviam questão de corpo, por exemplo, e os trabalhos eles precisavam ser feitos fora do computador para que depois pudessem ser pensados em como é que eles poderiam ser trazidos para dentro do computador, né? Então, também tem essa questão. Agora, a coisa mais importante, o ponto crucial da gente trabalhar com o MADE é a aprendizagem. E é a aprendizagem de conteúdos específicos, que podem ser pensados de forma interdisciplinar e transdisciplinar, levando em consideração os elementos tecnológicos. Porque, querendo ou não, você vai aprender os conteúdos das suas áreas, né, de conhecimento aí específicas, mas vai acabar aprendendo também elementos da tecnologia que se transversaliza nesse processo. Uma das coisas também que eu acho muito legal é entender que as redes sociais elas têm um potencial de você fazer um determinado produto e ampliar isso para o outro. Entende? Eu acho que até uma coisa assim social muito forte, entende? Quer dizer, se eu fizer o meu jogo aqui, tal, minha caixinha, que eu boto dentro da minha bolsa e carrego para casa, ela tem uma repercussão. Agora, se eu fizer alguma coisa, né, que vai ficar disponibilizado numa rede, entende? Eu vou estar exercitando esse desapego e ao mesmo tempo eu vou estar exercitando esse compartilhamento das ideias. E também, no caso, não só o compartilhamento, mas a potencial mudança que alguém pode fazer sobre o teu produto. Então eu acho que esse exercício social e político também ele é muito importante no material. Não é à toa, material autoral digital educacional, a gente pensou nele inspirado nas questões do cinema autoral, né? Quer dizer, aquele cinema onde o diretor não vai filmar aquilo que o produtor ou o financiador quer que ele filme, né? Ele vai filmar aquela coisa mais da arte, aquilo que é mais dele. E o material autoral digital educacional, então, vem com essa força muito grande, né? Quer dizer, o aluno e a aluna, eles vão trabalhar mais aquela parte do conteúdo junto com a professora e o professor que eles querem. Né? Não é uma coisa do cara que produziu determinado RED ou produziu determinado software que quer que ele trabalhe, né? Eu acho que isso é crucial, inclusive do ponto de vista social e político. Pois é, e do ponto de vista educacional, existem alguns autores que pensam também o autoral dentro de uma perspectiva um pouco diferente, mas que trazem e contribuem também com essa questão de pensar que o aluno é um produtor também, né? Ele vai aprender a partir do momento que ele faz alguma coisa, que ele produz alguma coisa. No caso, por exemplo, existe o Pedro Demo, que é um teórico da área da educação e traz aí elementos importantes para falar do autoral e junta essa ideia do autoral com a ideia de pesquisa, colocando o aluno como um pesquisador também nesse processo de aprendizagem. É uma visão bastante interessante e que fundamenta muito a ideia do autoral que nós temos, embora ele não traga assim, muito diretamente a questão do digital, mas faz menção a algumas questões do digital também. A ideia dele está vinculada mais do autoral como o aluno como pesquisador. E aqui a gente está trazendo o aluno como produtor, né, como o Robson colocou, com a ideia que vem do cinema, dele produzir, colocar para fora as ideias que ele tem. E é claro que para colocar para fora ele vai precisar pesquisar, vai precisar trabalhar com outras questões vinculadas aos conteúdos específicos de cada área e aos conteúdos tecnológicos. Então pronto, a gente acredita que a mensagem tá mais ou menos esclarecida, afinal de contas, para vocês, o que é esse material autoral digital educacional. É óbvio que a gente pode aprofundar muito mais, pode pensar em termos do produto, né? Um produto que não é um produto para venda, né? Um produto para compartilhamento, né? Isso é muito legal. A gente espera que vocês tenham curtido o nosso podcast e até o próximo programa. Isso, gente. Então, assim, só lembrando, vocês podem ter acesso aos materiais que são desenvolvidos na Tecnodocência entrando no nosso site tecnodocência.virtual.ufc.br. Lá vocês vão encontrar um ícone escrito MADE. Se vocês clicarem lá, vocês vão ver todos os MADEs produzidos pelos nossos alunos durante esse tempo, desde 2013 até hoje, né, que eles estão produzindo na disciplina de Tecnodocência. Pois, pessoal, um abraço, até o próximo. Até a próxima, pessoal.